Oi, gente, aqui é a Elo, do Casados na Irlanda. E semana passada vocês tiveram a experiência do Thiago em como foi arrumar emprego aqui em Dublin, aqui na Irlanda. E essa semana eu vou contar um pouquinho como foi a minha área, né? Como foi para eu conseguir arranjar o meu emprego. Eu não tenho um currículo tão vasto quanto o do Thiago. O que ele tem de currículo eu tenho de vida, basicamente. Então, para mim, foi um pouco mais difícil, principalmente sair da área de peão, para trabalhar realmente na minha área, que é a financeira. Quando a gente veio para cá, eu apliquei por um mês currículo no Jobs.ie, Indeed, Irish Jobs, e não rolava, não funcionava, não tinha resposta, muito pelo contrário. Até que o Thiago fez a primeira entrevista ou a segunda entrevista dele aqui e ele me mandou um e-mail daquela empresa daquela empresa que era recrutadora. Eu mandei o meu e-mail para eles e como era para trabalhar de peão, eles super aceitaram, responderam o meu e-mail, marcaram uma entrevista, fiz a entrevista, na semana seguinte já estava trabalhando. Meu primeiro trabalho está no meu LinkedIn, foi na Jabil. Eu trabalhei lá por 8 cansativos meses, mas que serviram muito de aprendizado para mim. Mas basicamente, como era para trabalhar de peão, é uma empresa que faz servidores para a Amazon, então não tem tanta gente aplicando, não tem tanta concorrência e eles aceitam todo mundo. Então, inclusive, eu acho que é até uma boa para quando você vem para cá, se você precisa realmente de trabalho urgente, você não tem como ficar um tempo parado, esse tipo de empresa é uma empresa um pouco melhor do que você trabalhar com faxina, na minha opinião, humilde opinião, porque você tem a opção de fazer hora extra, você consegue mais dinheiro do que você começaria, tecnicamente, porque eles dão bastante hora extra. Então, é um tipo de trabalho legal. Só que para mim era muito frustrante, porque eu fiquei de agosto do ano passado até maio desse ano aplicando o currículo. Foram 416 currículos enviados. 416. Uma frustração enorme, porque eu não tinha resposta. De 414, eu não tive resposta. Só que é muito triste, é frustrante. Eu, depois de uns 5 meses na empresa, eu comecei a ter muita dor nas costas, muita dor no pé. Eu comecei a ficar muito cansada, porque a gente trabalha 7 horas e 10 minutos de pé. Os outros 50 a gente está em horário de break, então era de pé, não tem cadeira lá. E eu comecei a ficar, além de frustrada, eu estava cansada fisicamente. E no Brasil, eu trabalhava na área financeira e na área comercial, então o meu trabalho sempre foi muito mental. Eu não tinha o físico preparado para ficar 8 horas de pé praticamente por dia, de segunda a sábado, porque eu fazia hora extra no sábado. Então, para mim, começou a ficar insustentável. Eu já não tinha mais vontade de sair, eu já não tinha mais vontade de conversar com o Thiago quando eu chegava em casa, porque eu estava muito cansada fisicamente e extremamente frustrada e chateada. Só que aí a gente vai procurando maneiras, o importante é a gente não desistir, né? E eu falo que o meu trabalho foi muito Deus que colocou ele no meu caminho, porque foi a sequência foi exatamente essa. Eu assisti um vídeo do Boulder Podcast com uma recrutadora e o cara do Boulder perguntava assim para ela qual que é a diferença de indiano, que tem bastante aqui, para brasileiro, porque a gente vê indiano em tudo quanto é canto. E ela olhou assim e falou: indiano ele não fala não. Ai, mas é a 2 horas da sua casa o trabalho, eu vou. Ai, mas você vai ganhar menos. Eu pego. Ah, mas é um trabalho temporário. Eu vou. Então, o indiano, ele não fala não, porque ele sabe que a partir do momento que ele tá lá dentro, ele vai dar o nome dele, ele vai conseguir pegar o nome dele, ele vai conseguir pegar um cargo. Porque aqui falta muito pessoas que realmente queiram trabalhar de verdade. O europeu, ele tem um estilo de trabalho muito diferente do nosso, da América Latina no geral. Então, assim, o horário é de segunda a sexta, das 9 às 5, é das 9 às 5. O horário de almoço é da 1 às 2, é da 1 às 2. E eles não têm a mesma questão que a gente brasileiro, né? Ah, eu vou ficar um pouquinho mais, vou trabalhar um pouquinho mais. Não. Então, falta muita mão de obra que realmente trabalhe bem aqui. Não tô falando que eles não trabalham, mas aquela mão de obra que realmente faz de tudo possível, falta. E nesse caso, o indiano e o brasileiro, eles vão muito bem. Então, quando eu vi esse podcast, eu falei, poxa, então às vezes é isso que tá faltando, né? Não, eu tenho que procurar, nem que seja trabalho temporário, para eu conseguir pelo menos uma experiência. E nisso eu conheci uma agência, que eu vou deixar o link aqui, chama Engage People. Foi procurando na internet mesmo, e eles colocam muitos trabalhos na área financeira. E eu sempre ia aplicando e nada de retorno, até que eu comecei a ver que nessa agência eles mostram quem são os recrutadores de cada trabalho. Então, o que eu fazia? Eu via os trabalhos que estavam disponíveis, olhava o recrutador, mandava mensagem no LinkedIn, mandava meu CV, meu currículo.
nenhum retorno. Até que, umas 2 semanas depois de assistir o podcast, um dos caras colocou no LinkedIn, não chegou nem a sair no site. Então, o LinkedIn realmente, aqui eles usam bastante, é bem importante. Eu era totalmente contra, mas realmente usa muito. O meu LinkedIn ele também está todo em inglês, só em inglês, não está mais em português. Mas ele postou essa vaga no LinkedIn falando: olha, eu tenho um trabalho que vai ser temporário, na área financeira, para substituir uma vaga. Eu olhei para aquilo na hora, eu lembrei do podcast falando, indiano não fala não, é temporário, vou. Eu olhei para aquilo e falei, é o quê? Eu vou, preciso de experiência, porque eu não tinha experiência financeira aqui. E algumas áreas é muito mais difícil, eles pedem mais experiência, principalmente quando a pessoa vem de fora. E eu não tinha experiência financeira aqui dentro. E a minha experiência financeira no Brasil não era tão longa. Então eu precisava de alguma coisa para cá. E um trabalho temporário é melhor que nenhum trabalho na área. Então, eu fiz a entrevista. Gente, eu acho que eu nunca me dediquei tanto, nem quando eu fiz as minhas provas da faculdade, Enem, etc. Acho que eu nunca me dediquei tanto na minha vida quanto eu me dediquei para essa entrevista. Que foi o meu currículo de número 416 que foi respondido. Eu entrei no ChatGPT, eu joguei a descrição da vaga que ele me mandou, porque ele me mandou no privado. Eu joguei a descrição no ChatGPT, eu falei, eu preciso de todas as perguntas que elas podem me falar, que as mulheres podem me falar. Procurei a empresa, fiz absolutamente tudo. E a minha entrevista foi marcada para uma quarta-feira. E no domingo, na segunda e na terça, todo o meu tempo foi jogado para estudar para essa entrevista, basicamente. O chat me jogou as perguntas, eu fui editando para realmente não ser mentira, para ser o que eu sou, o que eu represento. E uma coisa que realmente fez total diferença foi que eu estudei a empresa. Então, eu entrei no LinkedIn da empresa, eu entrei no site da empresa, nas notícias, para saber o que estava acontecendo, o que era, o que eles faziam, quais eram as últimas coisas que eles tinham feito. Falta 5 minutos, 5, não, 4 minutos para minha entrevista. Eu estou nervosa, que eu estou, eu juro por Deus que eu não tô mexendo. Eu estou num nível de nervosismo e ansiedade gigantesco. Tô assim, Deus, seja o que você quiser, mas não me faz passar vergonha, por favor. Só pedir isso pra não me deixar passar vergonha. Espero que aqui esteja do Pai, Espírito Santo, do Filho, todo mundo pra ajudar. Gente, nervosa, vou chorar. Gente, são várias coisas. Foi a primeira empresa que me respondeu, a primeira empresa que olhou meu currículo e falou: eu quero fazer uma entrevista com você. Um trabalho de 3 meses, um trabalho de 3 meses, 3, 4 meses. Por aí, vou estar largando um trabalho novo que vai me pagar bem relativamente, mas vou ter que trabalhar 12 horas por 3 dias da semana, vou perder meu sábado, domingo, segunda, tô assim, nervosa, tô nervosa, consegui nem comer, pra não falar que eu não comi, gente, eu vou mostrar vergonha, eu comi 2 cookies. E quando entrou a entrevista, quando eu estava fazendo a entrevista, uma das perguntas que eles me fizeram foi por que a empresa? Por que essa empresa? E eu já tinha na ponta da língua, eu falava, cara, vocês acabaram de conseguir um contrato com os Emirados Árabes, é uma empresa muito grande, enfim. E uma das coisas que elas me perguntaram, que realmente, a hora que o recrutador me ligou depois, ele falou, isso fez total diferença, foi que elas perguntaram assim para mim, onde você se vê em 5 anos? E eu tinha feito essa questão com o chat. E a minha questão com o chat era, eu não me vejo, assim, eu tenho um lugar para onde eu me vejo, só que eu não quero falar isso, eu não acho certo, porque aí se eu mudo de pensamento, e se eu quero mudar de carreira, eu vou fazer o quê? Então, eu fiz uma resposta com o chat e foi exatamente essa resposta que eu dei para elas. Eu falei o seguinte: eu não posso garantir para você aonde eu vou estar daqui 5 anos, porque o que eu quero hoje pode não ser o que eu quero amanhã. Mas o que eu posso te garantir é que daqui 5 anos você ainda vai lembrar de mim. Eu estando nessa empresa ou não, você ainda vai lembrar de mim e você ainda vai lembrar do trabalho que eu fiz. Porque se tem uma coisa que eu amo fazer, é a parte financeira. E para qualquer trabalho que eu faça na minha vida, eu gostando ou não gostando, eu vou dar o meu melhor. Então, eu não posso te garantir que daqui 5 anos eu ainda vou estar na empresa, mas eu posso te garantir que daqui 5 anos você ainda assim vai lembrar o meu nome. E você vai falar que eu fui uma ótima funcionária, que eu fui uma ótima colega de equipe. Isso eu posso te garantir. Fiz a minha entrevista na quarta, a entrevista durou 20 minutos. O recrutador me ligou depois, logo depois, e perguntou como foi. Eu falei: olha, eu acho que eu podia ter sido melhor. Mas, enfim, o que eu tinha para hoje era isso.
Eu dei o meu melhor, mas eu não tô satisfeita com o meu melhor, mas dei tudo que eu podia dar, seja o que Deus quiser. Quando a minha entrevista foi na quarta, sexta-feira, às 5h30 da tarde, o recrutador me ligou. Ele falou o seguinte: olha, eu queria muito te dar uma notícia maravilhosa antes do seu final de semana, só que eu posso te dar uma boa notícia. Não é maravilhosa, mas é boa. As mulheres ficaram impressionadas com você. Elas nunca entrevistaram ninguém que tinha tanta noção da empresa quanto você. E você ficou na cabeça delas. Então, provavelmente, semana que vem você vai receber uma boa notícia. E eu falei, ok. Foi o final de semana mais demorado da minha vida, porque simplesmente não saía os dias. Até que na segunda-feira eu saí do meu antigo trabalho e o recrutador me ligou e ele falou: olha, elas te ofereceram um trabalho. É um trabalho temporário, que a princípio na descrição da vaga seriam para 4 meses, elas te ofereceram para 3, porque a mulher só vai ficar 3 meses fora. Eu falei: ok, eu pego, é meu. Fui, chorei horrores, agradeci demais a Deus e fui. Só que Deus, ele é tão bom e as coisas elas chegam na hora que nós estamos preparados, que na minha segunda semana eu precisei pegar carona com uma das pessoas que trabalhavam lá. E a pessoa falou assim pra mim: você tá gostando? Eu falei: tô. E a pessoa falou assim: por quê? A mulher que você vai substituir, ela pediu demissão. Então esse trabalho ele vai se tornar um trabalho permanente. Só que eu só posso te garantir isso daqui a um mês. Então, se você estiver interessada, pode ser que seja seu, mas isso fica só entre a gente. Eu olhei assim pra ele e falei: então, só entre a gente? Eu quero esse trabalho. Ok, a mulher deu 1 semana e meia, ela pediu demissão. E depois de 1 mês e meio, 2, eles me deram o trabalho permanente. 1 mês e meio, Gente, tem assim 1 semana isso. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você não tem um currículo gigantesco como o do Thiago, multinacional, mais de 15 anos de trabalho, se você, assim como eu, tá começando a sua vida e tá começando aqui na Irlanda, não desista. Você não precisa ficar sempre em um trabalho que você não gosta, ou em um trabalho que eles falam que é o início de carreira aqui. Não é porque o início de carreira de uma pessoa foi trabalhando, montando server, que o seu também tem que ser. Não é porque uma pessoa demorou 5 anos para ir para outro lugar, para ir para um trabalho melhor, que você também precisa demorar. Cada pessoa tem um tempo, Deus sabe exatamente aquilo que você precisa e se você está preparado ou não para esse próximo passo. Então, busque maneiras de você ser reconhecida, de você estar presente com os recrutadores. Não queira se jogar lá pro alto, jogar a sua autoestima lá pro alto e falar, não, porque eu mereço um trabalho que pague 50 mil anual, sendo que você tem um currículo de 2 anos e não é numa empresa gigantesca. Seja humilde, para você entender que às vezes você vai ter que começar um pouquinho mais de baixo, mas que pelo menos você vai começar, e você não vai começar ficando 8 horas por dia de pé. Eu não aceitava onde eu estava. Todo mundo falava para mim que eu estava super bem, porque eu já vim para cá legalizada, que eu tinha que dar mais valor. Só que eu sabia que ali não era o meu lugar, porque eu não estava fazendo diferença nenhuma onde eu estava. E eu pedia para Deus, eu pedi por 8 meses para Deus, para Ele me dar uma oportunidade quando eu estivesse pronta. E quando eu estive pronta, quando eu estava pronta, Ele me deu essa oportunidade. E foi a oportunidade perfeita. Então, para você, também vai ser a oportunidade perfeita. Só que você precisa buscar maneiras de estar sendo vista. A minha maneira não foi dentro de Indeed, Jobs.ly, porque eles recebem muitos currículos. Gente, é muito currículo. Eles recebem mais de 300 currículos por trabalho que eles colocam lá. Então, se você não sabe, se você sabe que o seu currículo não é o mais diferente, vá em empresas menores, vá em empresas que você não vê tanto anúncios dentro do Jobs.ly, dentro do Indeed. Não necessariamente aqui, realmente, todo mundo fala que QI, quem indica é extremamente importante. E conheço pessoas que entraram em empresas maravilhosas por conta da indicação. Eu não tinha quem me indicasse. Não tinha ninguém, nas empresas que eu aplicava, não tinha como dar indicação. Então, se você, não, assim como eu, não tinha quem indicasse, não conhecia, as empresas que os seus conhecidos estavam, não tinha esse trabalho, busque outra maneira. E sempre tem outra maneira. Vá procurar nos podcasts, vá procurar na internet, vá para agências menores. Gente, eu literalmente eu olhava trabalho por trabalho e ia seguindo os recrutadores dessa agência que eu falei para vocês. E foi graças a isso que eu consegui o meu trabalho de hoje. Porque não necessariamente você precisa ir para onde todo mundo vai. Olha para onde está indo a manada. A manada vai para Jobs.ly, vai para Indeed, vai para um caminho contra.
busca outro tipo de agência. Vai no LinkedIn e procura um recrutador. Logo depois disso, ele vai te dar diversos outros recrutadores que você pode se conectar e ir olhando o LinkedIn deles, porque eles postam. Aqui tem muito emprego, gente. Quando eu falo muito emprego, é muito emprego, é muito emprego. Mas falta mão de obra boa, falta pessoas que eles confiem, e os brasileiros têm isso. A gente tem um quê de que a gente é confiável, que a gente vai dar o nosso melhor. A reputação de brasileiro no trabalho aqui é muito boa. Então usem disso. E não desistam, não precisa ficar desesperado. Não tô falando que não vai ficar, não tô falando que não vai ficar frustrado, porque chegou um momento aqui que o Thiago toda noite me via chorando. Fato. Então, assim, mas não desista. Eu chorava, só que no dia seguinte eu estava de novo procurando trabalho, eu estava de novo procurando agência, de novo procurando pessoas para me conectar, pessoas para mandar o meu currículo. O importante é você não desistir. É você entender que se você ainda não encontrou, é porque não tá na sua hora e porque você precisa mudar alguma coisinha. Eu sei que a partir do momento que eu olhei para Deus e falei, ok, eu vou aceitar o meu trabalho. E eu tanto dava, quando eu falo que eu dou o meu melhor, eu realmente dou o meu melhor. Eu não gostava do meu trabalho. Não gostava de onde eu estava, gostava das pessoas, mas eu não gostava do que eu fazia. E mesmo assim eu consegui promoção. Mesmo assim, eu consegui, comecei o meu cargo novo e saí depois de uma semana, porque eu consegui esse meu novo trabalho na área financeira. Então, dê sempre o seu melhor. Dê o seu melhor. Eu saí da minha outra empresa, graças a Deus, com as portas abertas. Eles falaram que se eu quiser voltar, me deram alguns e-mails e falaram: se você quiser voltar, o seu cargo ele tá aqui para você. Fique à vontade, nós vamos sentir falta, porque eles sabem que eu sempre dei uma melhor. Eu sempre busquei uma maneira de estar com pessoas que eram boas no que faziam, que me puxavam para cima para que eu fosse boa, mesmo eu não gostando do meu trabalho. Porque o negócio é, dê o seu melhor, independente de onde você estiver. Hoje eu sou muito grata por eu ter trabalhado lá, porque eu conheci pessoas maravilhosas e lá eu realmente testei até onde eu conseguia ir, mesmo com dor, mesmo com raiva, mesmo frustrada. Eu testei tudo e eu sei que o meu limite é muito maior do que eu achava que era. E lá também me ensinou resiliência, porque eu tive que ter muita para aguentar 8 meses, para mandar meus 416 currículos. Gente, isso é muita coisa. Em 8 meses é muita coisa, 416 currículos é muito currículo para mandar, muitas horas ficando no celular mandando currículo. Mas é importante. Tudo que você passa não é à toa. E vai chegar a hora. O que você não pode é desistir, é falar, não, porque só consegue quando alguém te indica. Não. Não, porque eu só vou conseguir se eu tiver um curso. Às vezes, você precisa ter esse curso. Eu, por exemplo, eu acabei de finalizar a minha especialização em Payroll e Bookkeeping na UCD. E isso foi uma coisa que a hora que eu falei para as mulheres fazendo a minha entrevista, elas brilharam os olhos, porque viram tenho coisas para acrescentar na empresa, além do que elas estão pedindo. Então, se você acha que você precisa de um curso, vai atrás. Paga, porque a única coisa que ninguém pode tirar de você é o seu conhecimento. E aqui conhecimento vale muito. Aqui eles respondem, eles precisam e eles vão atrás. Então, se você acha que você precisa, vai atrás. Eu precisava e eu fui atrás. E no meio disso eu consegui o meu trabalho. Eu fui dando poucos passos que eu consegui chegar em um trabalho que é de escritório. Eu trabalho 3 dias em casa, 2 dias de escritório. Eu trabalho só com pessoas maravilhosas, todos são Irishes. E eu sou extremamente grata, eu amo o que eu faço hoje. É extremamente corrida, é meio doida, é meio caótico, mas eu amo o que eu faço porque eu estou na minha área. Então, se você acha que aqui só tem mão de obra pesada, não, tem muitos outros trabalhos. Você precisa procurar e você precisa achar um jeitinho de se diferenciar. Você precisa achar um jeito de pegar a sua primeira experiência, nem que seja de um mês, porque você vai ter aquilo no seu currículo e nas próximas vezes você já vai ter uma experiência aqui. E para a área financeira, para quem busca na área financeira, ter especialização aqui, experiência, que é extremamente importante para eles, a não ser que o seu trabalho no Brasil tenha sido em grande escala, em uma empresa gigantesca ou de muitos anos. Não era o meu caso. O meu caso era, eu tenho 9 anos de trabalho, 9? Acho que 9 anos de trabalho, e não tinha tanto a ver com a minha área, então eu precisava de uma especialização para me diferenciar. Ache uma forma de se diferenciar. Ache, busque, olhe para as pessoas, se conecte com as pessoas, principalmente no LinkedIn, se conecte com quem você quer trabalhar na empresa, busque uma forma de ser visto, de ser lembrado, porque não é impossível. Eu sou a prova viva de que não é impossível você conseguir um cargo bom, sem indicação, sem conhecer ninguém, mas tem que tentar. Ninguém pode falar que eu não tentei ou que eu fiquei parada. O que eu mais fiz foi tentar. O que eu mais fiz foi buscar. E isso não me inibiu de sofrer, porque eu sofri. Mas hoje eu tô aqui, porque
era para acontecer tudo isso. Tinha que acontecer tudo isso. Deus sabe tudo que a gente precisa passar para ser mais grato, para dar mais valor aonde a gente está agora. Hoje eu tenho uma frase que eu não entendia, mas que hoje eu já entendo melhor, que é você só vai conseguir estar na próxima fase, você só entra na próxima fase se você estiver grato pela fase que você está agora. Porque se você não estiver grato agora, você não vai saber ser grato no futuro. E quando eu olhei assim, eu falei, ok, pelo menos eu tenho um trabalho. Eu consigo ter hora extra. Eu e o Thiago, a gente consegue fazer tudo que a gente consegue. O meu trabalho traz o dinheiro. A hora que eu realmente entendi onde eu estava e que tinham coisas boas, eu tinha dor física, eu tinha, mas olha todas as coisas boas que eu tinha, que eu estava tendo. A partir do momento que eu entendi isso, que eu realmente fui grata, Deus começou a agir. E aí é ver o vídeo do podcast, é procurar por empresas na internet, é achar a empresa na internet. Então a sua hora ela vai chegar. Não é porque alguém demorou 10 anos para ir para um emprego bom que você também vai demorar. Não é porque eu demorei 8 meses que você também vai demorar. Como também pode ser o seu caso. Ah, eu demorei um ano, eu demorei um ano e meio. Mas o importante é você não desistir. Não é porque na internet está cheio de gente falando que você obrigatoriamente precisa começar pelos trabalhos mais baixos que você tem que começar. Não é porque alguém fala que você vai ficar 6 anos no mesmo trabalho ou 6 anos tentando por um trabalho melhor que você vai ficar. Tudo depende de você, tudo depende do tanto que você está disposto a correr atrás. E aí, o restante das coisas vão fluir. Eu sou a prova viva de que dá para você conseguir um trabalho bom, dá para você ser feliz no seu trabalho, mesmo se você não tenha tido muita experiência. É possível, mas você precisa tentar um pouquinho mais. E se vocês precisarem de ajuda, se vocês precisarem de dicas, eu vou deixar o meu Instagram, vou deixar meu LinkedIn, assim como o do Thiago também, para vocês poderem perguntar, porque é muito importante vocês terem uma ajuda e alguém lembrando para vocês que dá. Dá pra fazer, gente. Dá, vocês conseguem. Vocês só vão precisar tentar. Ninguém falou que é fácil, mas ninguém fala que é impossível. E não é impossível. Então, se vocês precisarem de ajuda ou qualquer outra coisa, pode chamar a gente, pode falar com a gente. É basicamente isso. Eu vou deixar o meu LinkedIn, o do Thiago e os nossos Instagrams para quem tiver dúvida, quem queira perguntar, quem precise de motivação, porque eu sei que é muito difícil quando você já tá cansado, já tá frustrado, aí você se irrita. Eu sei que é difícil ter essa motivação. Então, se vocês precisarem de dicas, motivação, conversar, podem falar com a gente. Só não desistam, porque não é porque a vida de um foi mais fácil ou mais difícil que a sua também vai ser. Tudo depende única e exclusivamente de você e da sua vontade de fazer as coisas acontecerem. E se você tem essa vontade, não tem como dar errado.